Queridos, está sendo um prazer, uma alegria enorme estar podendo compartilhar essas mensagens com vocês. Então, eu espero que esses dias que a gente está passando aqui tenha sido e esteja sendo bênção na sua vida também. Tá? Hoje nós vamos trabalhar a temática aqui, guiados pelo Espírito Santo para o cumprimento da missão. Nós vamos fazer esse tema hoje baseado na história do grande evangelista, né, Filipe. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Então, Atos 8, verso 26 e diante, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Desponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. A sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida tirada. Então o eunuco disse a Felipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho, fora chegado a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem pede que seja eu batizado? Felipe respondeu: É lícito se creres de todo o teu coração. E respondendo, ele lhe disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. E por fim, o verso 40, mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha que história impactante que a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos. É interessante que a história vai mostrar para a gente alguns detalhes que muitas vezes a gente não observa, né? Passa muitas vezes desapercebido. No início da história, a Bíblia diz que um anjo fala a Felipe para ele ir em algum lugar ali, né, do lado do sul ali, no deserto, que desce ali, do lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza ali, e este ali se achava deserto. E aí é interessante que Felipe vai. Felipe ouve a voz do anjo e Felipe parte para lá, porque lá tinha alguma missão para ele. Mas deserto, você vai pregar para quem no deserto? Mas Felipe foi. A Bíblia diz que quando Felipe estava lá, nesse lugar, né, o lugar que desce para Jerusalém, a Gaza ali, Felipe estava ali e ele se levantou e foi, a Bíblia diz. E aí ia passando ali um etíope, um eunuco. Esse etíope, esse eunuco era um alto oficial da rainha, e
Quando Felipe estava ali, o Espírito de Deus agora falou para Felipe. Diz, Felipe, se aproxime dessa carruagem. A Bíblia diz que Felipe não só foi se aproximando andando, Felipe foi correndo. Felipe correu até se aproximar da carruagem. Quando Felipe se aproxima, Felipe ouve aquele eunuco lendo as Escrituras. Ele vinha lendo, a gente hoje sabe disso porque nós temos uma luz, né, do Novo Testamento e do Antigo. Ele vinha lendo o profeta Isaías, no capítulo 53. Felipe faz uma pergunta. Você está entendendo o que você está lendo? Ele diz, mas como é que eu vou entender se ninguém me explica? Felipe passa agora a explicar a palavra de Deus, anunciando a Jesus para aquele homem. A gente percebeu que na história, aquele homem, ao entender que Jesus era o Messias, o Salvador, ele o aceita como Senhor e Salvador de sua vida. E ali ele o aceita, né, como forma de aceitação, demonstrando ali por meio do santo batismo. Então a gente percebe que a vida de Felipe era uma vida guiada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando Felipe batiza o homem, o que é que o Espírito Santo faz? Ele arrebata Felipe para outra cidade. E Felipe passa ali a evangelizar naquelas regiões ali onde ele estava. Então, Felipe ouvia a voz do Espírito Santo. Ele era guiado por Deus, em especial, para cumprir a missão de Deus. Hoje eu quero analisar com vocês aqui algumas coisas importantes sobre a importância de ouvir a voz do Espírito Santo e de cumprir a missão também. Então, nós vamos iniciar aqui esse primeiro ponto, o seguinte: o discípulo precisa ouvir a voz do Espírito Santo hoje também. A questão é, você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Sabe, querido, às vezes Deus coloca situações em nossa vida para a gente alcançar as pessoas e às vezes a gente deixa passar desapercebido. Esses dias aqui atrás, a minha filha estava com doente, já fazia uns 3 dias que estava com bastante febre. Tenho uma filha, 2 filhos, né? E a minha caçula, vai completar 3 anos, estava uns 3 dias aqui com febre. E aí a gente levou ela no hospital. E aí, quando a gente chegou lá, no hospital, a gente deu o endereço do hospital e tal. E aí a gente deu o endereço da rua aqui, próximo à igreja adventista, a gente deu um ponto de referência. Uma pessoa ouviu falar o nome de Adventista Sétimo Dia. E a pessoa sentou do meu lado, perguntou, você é adventista? Falei, sim, nós somos adventistas Sétimo Dia. Você é pastor da igreja? Falei, sim, nós trabalhamos como pastor nessa região aqui. E aí a gente iniciou uma conversa, e a partir dessa conversa eu peguei o contato da pessoa, e a gente criou uma amizade, e o casal vai começar a estudar a Bíblia a partir desse contato. Vai começar a estudar a palavra de Deus a partir desse contato que a gente teve com eles. Muitas vezes, Deus coloca a gente em situações e a gente acaba passando desapercebido as situações, deixando de ser guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, para proclamar a mensagem. Gosto muito do livro Atos dos Apóstolos também, porque Ellen White traz alguns pontos importantes para a gente pensar, que está contido no texto aqui bíblico. Quero que você pense comigo nesses pontos aqui agora. O seguinte, esse etíope representa uma grande classe que necessita ser ensinada por missionários como Felipe, homens que ouvem a voz de Deus e vão aonde ele mandar. Então, o etíope aqui representa uma classe de pessoas que necessita ser ensinados por quem? Missionários como Felipe. Como assim, por missionário como Felipe? Porque Felipe ouvia a voz de Deus. Felipe ouvia a voz do Espírito. O anjo falou, Felipe, vá para o deserto. Ele foi. Chegou no deserto, o Espírito falou, Felipe, faça isso. Ele fez. Era um homem que ouvia a voz de Deus. Era um homem que era guiado por Deus. Ele ia aonde Deus mandava. Ele poderia muito bem questionar, mas Senhor, no deserto, quem vai estar lá para ouvir uma mensagem? Quem vai estar lá para ouvir, né, o evangelho? Ele não questionou, ele foi. Entende?
Então, tem muita gente como eunuco, precisando ouvir a voz de Deus, por pessoas que são guiadas por ele. Ela continua dizendo o seguinte, Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, eu não tive como colocar as referências aqui, porque acabei que não tive tempo ainda de fazer isso, mas estou organizando os slides para poder depois ter todas as referências certinho. O anjo guiou Felipe, aquele que procurava a luz, estava pronto para receber o evangelho. Hoje, anjos guiarão os passos dos obreiros que permitam ao Espírito Santo santificar-lhes a língua, educar e enobrecer-lhe o coração. O anjo enviado a Felipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. Olha, o anjo poderia fazer, mas Deus não age assim, Deus não trabalha assim. Deus queria usar Felipe, e hoje também Deus quer usar você. Hoje também o Espírito Santo quer guiar sua vida para salvar outros. Por isso que Deus nos abençoa com o poder do Espírito. Já falei aqui que Deus não abençoa a gente com o poder do Espírito para satisfazer o nosso ego. Dizer, eu sou um cristão poderoso, viu? Um cristão santo. Não, é somente isso. Deus abençoa, em especial, você com o Espírito, para você ser guiado por Ele, santificar a sua boca, a sua língua e o seu coração, para você transmitir a mensagem dele para outros eunucos que necessitam de salvação, de perdão dos pecados. Então, queridos, é importante que hoje a gente também possa ser guiado por Deus. Eu lembro de várias experiências que eu já passei por isso. Uma delas foi no ano de 2016. Eu estava na igreja local antes de ir para o seminário e eu orei a Deus falando, Senhor, por favor, nesse ano que o Senhor me dê pessoas para salvar. Eu sempre fazia essa oração, sempre fiz ela, Senhor, por favor, que esse ano o Senhor me dê gente para salvar. E um dia eu estava sem estudo bíblico na igreja, eu estava agoniado já, eu falei, Senhor, por favor, envie alguém para mim poder ensinar a Bíblia, se assim o Senhor desejar, se assim o Senhor quiser. Aí, eu cheguei na igreja no domingo à noite, uma irmã chegou e falou assim, olha, João, esse rapaz aqui, ele gostaria de estudar a Bíblia, eu queria saber se você poderia fazer o estudo com ele, eu pensei em você e tal, eu falei, ótimo, nós vamos fazer. A casa dele era um pouquinho distante da minha, mas mesmo assim a gente ia à noite, dava estudo bíblico, às vezes no final de semana. O jovem começou a se interessar pela palavra de Deus, se interessar. E quando chegou no quinto ano, ele já queria se batizar, e tomar a decisão ao lado de Cristo. Aí a gente falou, vamos continuar estudando um pouco mais. Aí continuamos estudando. Enfim, chegou o dia do batismo dele. Ele tomou a decisão ao lado de Jesus. E hoje é um jovem na igreja que é líder, é ancião da igreja, é líder desbravador, se envolve na missão. Mas por que isso? Porque nós pedimos que Deus nos guiasse até pessoas. Gente, se você orar, querido, pedindo que Deus guie sua vida para salvar outros, você pode ter certeza que Deus vai fazer. Agora sim, quando Ele fizer, aceite, faça. Não relute, né? Não diga não, diga sim para o Senhor. Segundo ponto é sobre as pessoas que estão com fome na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto aqui, a gente já viu, os discípulos precisam ouvir a voz do Espírito Santo. O segundo ponto é que tem muita gente com sede e fome da palavra. Ellen White, ela diz assim, muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreender-lhes o verdadeiro significado. Em todo mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu, de pessoas ansiosas por luz, graça e pelo Espírito Santo. Sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. O coração do homem vibrava de interesse ao ser explicadas as Escrituras. E, ao terminar, o discípulo estava pronto para aceitar a luz a ele proporcionada. Aí, o coração do eunuco
ele fazia o quê? Ele vibrava de interesse. Quando as escrituras estavam sendo explicadas, o coração dele estava vibrando, queimando. É assim que acontece, querido. A gente está explicando as escrituras, guiado pelo Espírito Santo, o coração das pessoas vibra, queima, arde, sente o desejo de tomar decisões ao lado de Jesus Cristo. Agora, muitas vezes, o que acontece? A gente quer transmitir a mensagem de Deus sem o Espírito, sem o poder do Espírito Santo. A gente quer falar no coração das pessoas sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito do Senhor. E aí, quando a gente faz isso, a mensagem ela não tem sua força. Ela não tem o seu poder de transformar. Porque a gente está vazio do Espírito. Por isso que eu e você precisamos ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Por isso que eu e você precisamos ser pessoas que ouçam a voz de Deus, seja guiado por Ele. Ellen White continua sua mensagem e ela diz o seguinte: todos os que recebem o Evangelho receberam a sagrada verdade para repartir ao mundo. Quando você recebeu o Evangelho, você recebeu a sagrada verdade. Para quê? Para repartir ao mundo. Para compartilhar com outros. Se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nem se acende uma candeia para colocar debaixo de uma vasilha e esconder. Nós somos a luz. Nós precisamos compartilhar isso com as outras pessoas. Os fiéis de Deus têm sido sempre destemidos missionários, consagrando seus recursos para a honra de seu nome, e sabiamente usando seus talentos em seu serviço. Ela continua dizendo, e eu quero que você preste muita atenção nesse último parágrafo que nós vamos ler aqui. A obra altruísta de cristãos do passado deveria ser uma lição objetiva, uma inspiração para nós. Os membros da Igreja de Deus devem ser zelosos de boas obras, separando-se de ambições mundanas. Ó, você lembra que a gente falou sobre ambições ontem? Lembra que nós falamos qual eram as ambições do cristão? A gente viu revelar o caráter de Cristo, trabalhar pelo desenvolvimento do reino de Deus. E hoje nós precisamos se separar de ambições mundanas, seguindo nos passos daquele que andou fazendo bem. Com o coração repleto de simpatia, compaixão, deve eles ministrar aos que necessitam de auxílio, levando aos pecadores o conhecimento do amor do Salvador. A obra requer laboriosos esforços, mas produz rica recompensa. A obra de Deus, queridos, requer o quê? Laboriosos esforços. A gente precisa se esforçar para fazer a obra de Deus. Mas quando a gente faz isso, Ellen White diz, a serva do Senhor diz que produz rica recompensa. Não sei se você já teve a alegria de trabalhar pela salvação de alguém e no final ver essa pessoa tomando a decisão lá de Cristo. Sabe, querido, é a melhor coisa que a gente faz na vida. Quando a gente vai lá, se esforça, chega cansado do trabalho, mas vai lá, dedica o dia da semana para um estudo bíblico para uma família, para fazer uma visita para alguém, e no final a gente vê essas pessoas tomando decisões ao lado de Cristo. Pense numa grande recompensa que nós, como pecadores, podemos receber aqui na Terra. De ter o privilégio de ver pessoas se entregando ao Salvador, a Jesus Cristo. Continua dizendo, os que nela se empenharem com sinceridade e propósito verão pessoas salvas para o Salvador. Pois a influência que acompanha a atividade prática da divina missão é irresistível. Então, queridos, quando a gente se esforça pelas pessoas, quando a gente se envolve na pregação, Deus usa a gente. Deus guia a gente. Lembro de uma missão Caleb que eu participei no estado da Paraíba. E a gente fomos fazer essa missão Caleb em uma
uma cidade. Quando a gente chegou lá, o pessoal falou assim, olha, aqui é tirar leite de pedra. Já viu essa expressão? Tirar leite de pedra. O negócio é difícil. Aqui já fizemos vários evangelismos, já fizemos várias coisas e nunca batizou ninguém. É mesmo, rapaz, o negócio é difícil então, hein? Eu falei assim, olha, deixa eu falar um negócio para você. Enquanto o Espírito de Deus estiver trabalhando, pessoas serão salvas. Enquanto o Espírito de Deus estiver aqui na terra, atuando na vida das pessoas, pessoas serão salvas. Pessoas serão alcançadas pela mensagem do Reino de Deus. E nós começamos a missão Caleb, começamos a trabalhar, né, pelas pessoas, e todas as madrugadas, 3 horas da manhã, todos os jovens daquela missão Caleb se levantavam. Ali a gente orava nome por nome. Nome por nome a gente orava pelas pessoas. Nome por nome. A gente orava, trabalhava por elas. E quando chegou no final da missão Caleb, para a honra e glória de Deus, várias pessoas tomou a decisão ao lado de Cristo. Várias pessoas decidiu ao lado de Jesus. Então, querido, eu e você precisamos aprender a ser guiados por Deus. Porque tem muita gente que está necessitando da palavra de Deus. Tem muita gente que está precisando ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Não sei se você já foi no seu vizinho falar para ele que ele precisa de Cristo. Tem muita gente que está necessitando, queridos, ouvir essa mensagem. E eu e você precisamos ser o instrumento de Deus para salvar essas pessoas. Vou concluir com esse slide aqui, dizendo o seguinte: longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Vou repetir esse texto. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja. O que você está fazendo pela causa de Deus? Será que o espírito de serviço tem se apoderado de sua vida? Você a cada dia tem dormido, deixado de fazer a obra de Deus, deixado de lado o serviço do Senhor. Sabe, queridos, essas lives que vocês estão fazendo aqui, esses momentos de busca pelo poder do Espírito Santo, não pode ficar só aqui. Não pode ficar só nessa sala. Você tem que sair daqui cheio do Espírito para proclamar a mensagem. Seja por meio do compartilhamento, seja por meio do trabalho, alguma atividade que você for fazer durante o dia, você tem que sair com a mente e com o coração, dizendo: Senhor, me use hoje para o teu serviço. Para que eu vá na fila do banco, ali, Senhor Deus, que o Senhor me use para salvar alguém. Ali que o Senhor me use para falar uma palavra de conforto para alguém que esteja cansado, ferido. Ali que o Senhor me use para falar uma palavra de aconselhamento para alguém que esteja precisando. Porque se ficar só aqui, que fundamento tem? Que fundamento tem, queridos? Ficar só aqui. E você precisamos vir aqui todos os dias para buscar a Deus. Mas com um objetivo. Com 2 objetivos, vamos falar assim. Primeiro, de aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Segundo, de levar essa mensagem para as outras pessoas. Precisamos ser crentes e ter um objetivo na vida. O maior objetivo que você devemos ter é de ter um bom espírito de serviço. De ter um espírito de proclamar a mensagem para as outras pessoas. De maneira que cada um trabalhe segundo a sua habilidade, segundo o seu dom. Às vezes a pessoa quer trabalhar com um dom que não tem. Se Deus lhe deu um dom, trabalhe com ele. Deus me deu o dom de cantar, então use esse dom, meu irmão. Use esse dom. Deus me deu o dom de pregar, use esse dom. Deus me deu o dom de dar estudos bíblicos, use esse dom. Eu não tenho o dom de dar estudo bíblico, mas eu tenho o dom, o talento que Deus me deu de conseguir pessoas para estudar a Bíblia. Use esse dom.
importa é que você trabalhe para Deus segundo os talentos que Ele tem lhe dado. Então, queridos, sendo assim, nós vimos nesta manhã dois pontos muito relevantes para a nossa vida. Primeiro, precisamos ser crentes guiados pelo Espírito Santo. Precisamos ser crentes que ouçam a voz de Deus, falando ao nosso coração, dizendo, filho, vá para a direita. Filho, vá para a esquerda. Filho, vá para tal lugar. Filho, faça isso. Filho, olha, vá levar salvação a tal pessoa. Precisamos ouvir a voz do Espírito. E segundo, precisamos alimentar o coração das pessoas com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma a vida das pessoas. A palavra de Deus transformou a vida do Edu. A palavra de Deus transformou a vida de várias pessoas na história. Transformou a minha vida, transformou a sua. E por que não vai transformar a vida de outros? Por que não vai guiar a outros? Então, queridos, que eu e você possamos ser pessoas guiadas por Deus. Para terminar, contando mais uma experiência que eu tive no ano passado. A gente estava trabalhando em uma cidade, no estado de Sergipe. E nós fomos lá para realizar um trabalho evangelístico lá. Quando nós chegamos lá na cidade, a gente começou a visitar as famílias ali. Eu comecei a orar a Deus para que Deus pudesse enviar pessoas ali, para a gente poder trabalhar a salvação delas. E encontrei um casal. Esse casal tinha sido traficantes há pouco tempo. Não vou falar o nome deles aqui, até mesmo porque eu não pedi autorização para falar o nome deles, mas só contar a experiência para você entender. Ali eu estava dando estudo bíblico para uma vizinha dele, ele estava passando ali, e Deus colocou na minha mente o nome dele. E quando ele falou, ele encostou ali, começou a conversar com a vizinha, e a vizinha dele apresentou ele para mim, olha, esse aqui é o fulano e tal, e perguntou para ele se ele gostaria de estudar a Bíblia também. E aí eu perguntei o nome dele, e ele falou, e quando ele falou, eu falei, oxe, eu ouvi o seu nome. E Deus tinha colocado o nome dele, e as pessoas aí, a igreja, não conhecia aquele homem, não conhecia ele, mas Deus tinha colocado na minha mente o nome dele. E a gente começou a trabalhar, todos os dias a gente ia na casa dele, dava estudo bíblico. No final, ele e a esposa tomou a decisão lá de Cristo. Tomou a decisão de se entregar a Jesus. Então, queridos, tenho certeza que se você orar a Deus, falando, Senhor, me torne um servo teu, me guie, me use, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Você vai ser um instrumento de luz e salvação na vida de outras pessoas. Vou fazer um desafio para você nesta manhã. Se você tem desejo de falar, Senhor, eu entendi tua mensagem de hoje, e a partir de hoje eu quero ser um crente usado pelo Espírito. Eu quero ser um crente guiado pelo Senhor para transmitir essa mensagem de luz a outras pessoas. Se esse é seu desejo, você que está ouvindo a gente aqui, ou que futuramente outras pessoas possam ouvir também, quero pedir que você coloque aí no chat ou no comentário, né, depois no YouTube, dizendo, Senhor, eu quero ser guiado por ti. Você coloca aí, eu quero ser guiado por ti, no chat, e diga isso também no seu coração. E nós vamos fazer uma oração aqui agora, pedindo que Deus nos abençoe, nos capacite, e nos use a cada momento para o seu serviço. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe aqui agora e nos guie também. Então, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus, nosso muito obrigado por tua palavra que foi aberta nesta madrugada. Queremos pedir que o Espírito do Senhor nos ajude, nos capacite a cada dia para fazer tua obra. Por favor, Senhor, nos torne como Felipe, homens que estão aqui, mulheres que estão aqui,
guiadas ou guiados pelo Espírito do Senhor. A nossa vida possa ser guiada por Ti, Deus, de maneira poderosa, a ponto da gente ouvir a voz do Senhor e ser guiados por Ti para o cumprimento da tua missão. Nós possamos ser pessoas obedientes ao cumprimento da missão do Senhor. Nós possamos ser pessoas que ouvem a Tua voz e façam a Tua vontade a cada dia. Por favor, cada manhã o Senhor nos desperte para estar contigo, para a gente aprender do Senhor, ouvir a Tua voz, e assim estar com o coração cheio da Tua palavra. E quando a gente abrir a boca, Senhor, seja aberta para falar da Tua palavra, de bênçãos, na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, nesta manhã aqui, e quero pedir que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está nessa live, que vai ouvir futuramente, que o Senhor abençoe a vida dela também. Nós te pedimos isso e nós agradecemos pela resposta dessa oração em nome de Jesus.